Uma economia estável e organizada. E para a economia funcionar bem, nós temos que tratar com seriedade as contas públicas. Se não há seriedade no manejo das contas, não há investimentos, não há empregos. Se as contas não estão em ordem, suprime-se, sobretudo, a própria capacidade do Estado de prover serviços à população, especialmente de amparar os mais vulneráveis, de investir também onde o setor privado não tem interesse. Nosso objetivo, portanto, e eu digo isso porque muitas e muitas vezes dizem, o Temer está preocupado só com a responsabilidade fiscal. Mas eu digo com toda tranquilidade que nós estamos colocando a responsabilidade fiscal a serviço da responsabilidade social. Desde o início, eu confesso, nós sabíamos que o caminho da responsabilidade não é fácil. Não é fácil porque exige de todos os governantes sair de sua zona de conforto. Convenhamos, eu poderia perfeitamente ter assumido o governo, como teria 2 anos e 8 meses, dizer, olha, eu vou ficar aqui na presidência, mas não vou criar nenhum fato novo que possa eventualmente embaraçar ou revelar objeções ao governo. Até porque nós assumimos num momento em que o país passou por momentos politicamente traumáticos. E traumáticos que foram, geraram uma oposição muito, vamos dizer assim, muito acentuada, muito vigorosa, não é? Capaz de tentar até atrapalhar o governo. Mas sair da zona de conforto impõe mudanças na gestão pública, para cortar gordura e para gastar melhor o dinheiro. Impõe o fim dos privilégios, impõe o fim de desperdícios, pois nós tivemos a coragem de escolher o caminho mais difícil, porque é o caminho de dar certo. Daí termos escolhido a responsabilidade, e dela não nos desviaremos. O caminho da responsabilidade é o caminho a favor do pagador de impostos, a favor dos mais pobres, portanto, a favor do Brasil. Instituímos, ainda nos primeiros meses de governo, vou dizer o óbvio, os senhores já sabem disso, o teto de gastos públicos. Sabem que, pela emenda constitucional aprovada, nós só podemos fazer um novo orçamento revisado apenas com a inflação do ano anterior, portanto, com controle absoluto das contas públicas. Mas foi preciso muito diálogo, muita persuasão. Nós conseguimos aprová-lo com extraordinário apoio do Congresso Nacional. Esta emenda que controla o crescimento das despesas do orçamento. Quantos, aliás, os senhores e as senhoras ouviram, não disseram que essa medida afetaria a saúde, afetaria a educação, afetaria os programas sociais? Era chamado, pelos que se opunham a ela, de PEC da morte, porque supostamente seria para desfavorecer os menos favorecidos e particularmente a saúde e a educação. Pois muito bem, nós quando realizamos o orçamento para o ano próximo, nós aumentamos os valores da saúde e da educação e já nos pautamos pela PEC, pela proposta de emenda constitucional, do teto de gastos públicos. Aumentamos 10 bilhões para a educação e 10 bilhões para a saúde. Portanto, não desmerecemos esses setores fundamentais, que muitos alardeavam que os pobres seriam penalizados pelo teto de gastos. Até eu relembro aqui as palavras do grande brasileiro que foi Rui Barbosa, né? Para quem a demagogia não passa disso. O governo do medo. E se nós tivermos medo, nós não faremos aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós não nos deixamos acuar. Dissipamos completamente os temores. Já disse que neste ano nós aplicamos as regras do teto. Entretanto, nós, volto a dizer, fizemos a previsão de mais recursos para a área social. Agora, nós temos que continuar no mesmo rumo. E é o que estamos fazendo. Temos pela frente a reforma da Previdência. É uma reforma vital para as contas do governo. Os senhores sabem que hoje
a Previdência causa um déficit de quase 150 bilhões de reais, causou neste ano. No ano 2017 será maior. Ou seja, se nós não reformularmos a Previdência no nosso país, nós teremos daqui a 10, 12 anos, quem sabe, verbas apenas para pagar os servidores públicos e a Previdência. Nada de programas sociais, nada de investimentos. E isto foi feito na Europa com um sacrifício muito maior. Há países da Europa que, como tardaram para fazer a reforma previdenciária, tiveram que fazê-la recentemente, cortando 30% da aposentadoria, 30% dos vencimentos dos servidores públicos. Nós estamos até atrasados nisso. Ontem ainda, e hoje pela manhã, jantava num encontro empresarial de suecos e brasileiros, empresários suecos e brasileiros, com o rei da Suécia. E ele me disse que eles enfrentaram o mesmo problema. Havia protestos quando se fez a reforma da Previdência, quando se fez a contenção dos gastos públicos, mas eles estão em paz. Só que isso foi, disse ele, há 25 anos atrás. Que não tivesse feito há 25 anos atrás, hoje eles estariam numa situação insustentável. O embaixador até me disse que naquela época a inflação chegou a 500%. Então nós temos que nos pautar, invocar esses exemplos históricos e atuais para verificar a necessidade da Previdência. Dir-se-á, bom, mas o governo não vai fazer nenhuma adequação na reforma previdenciária? Nós mandamos uma reforma que nós entendemos que deva durar 30 anos, 25 anos. Não é? Agora, evidentemente, o senhor dessa reforma é o Congresso Nacional. Estão conversando conosco. O relator permanentemente, os membros da comissão, conversam comigo e nós vamos fazendo adequações, porque o importante, simbolicamente, é aprovar uma reforma da Previdência. Se é preciso fazer uma ou outra adequação, uma outra negociação, nós temos que realizá-la para aprová-la. Não queremos ditatorialmente impor esta ou aquela regra. Queremos, sim, ter a compreensão da absoluta necessidade desta reforma, até para desfazer muitas inverdades que são divulgadas em relação ao tema da reforma previdenciária, já que o déficit da Previdência, acabei de dizer, é gigantesco. E negá-lo, negar esse déficit, é recorrer a uma falsa contabilidade. Nossa realidade demográfica está mudando a olhos vistos. Nosso sistema de privilégios, eles precisam ser limados. A reforma é um dever que temos perante todos os brasileiros. Se nada fizermos, já disse, estão em risco os benefícios a quem já se aposentou. Não pensem que é uma coisa para o futuro, é uma coisa para a atualidade. E em risco também a aposentadoria futura dos jovens. Portanto, sempre com muito diálogo, eu agradeço ao doutor Trabuco, ao doutor Brandão novamente por esta oportunidade que eu estou tendo de me dirigir aos senhores e às senhoras, como tenho feito em várias oportunidades. Com diálogo nós estamos sensibilizando o Congresso e a sociedade. Evidentemente, é preciso que cada um saia daqui, se convencerem dos nossos argumentos, e espalhem em todos os cantos, recantos, caminhos, escaninhos, né? Olhe, que as reformas que nós estamos fazendo são fundamentais, não é? Ela deve ser discutida com muita lucidez, deve ser debatida acima de interesses pessoais ou de grupos, deve ser avaliada com os olhos do Brasil. E até digo aos senhores o seguinte, é interessante, nesse tópico da reforma previdenciária, sabe que cerca de 63% dos trabalhadores ganham salário mínimo. Vão se aposentar com a integralidade, porque se aposentam com um salário mínimo, que é o mínimo. Há 37% da população que, em face da parificação que nós estamos fazendo, 37% do funcionalismo público, etc., né, que se rebela, porque são aqueles exatamente, com a devida vênia, mais privilegiados no sistema, né? E se insurgem contra a ideia de que todos devem se aposentar com o mesmo critério etário, com o mesmo critério de idade, né? E fazem uma campanha muito acentuada. Portanto, quando eu peço aos senhores, se os senhores se convencerem, divulguem por todos os meios que puderem, onde estiverem, onde dialogarem, onde publicarem, onde seja, digam da fundamentalidade, para usar um neologismo,
dessa reforma previdenciária. Portanto, e tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, é uma prioridade nossa, que é crescer para gerar empregos. E, para tanto, eu insisto, o equilíbrio fiscal é condição necessária. Mas não é só isso. A nossa agenda de transformação inclui também a melhoria do ambiente de negócios, o aumento da produtividade e o ganho de eficiência. Um primeiro passo foi conferir, por lei, maior profissionalismo à administração das empresas estatais. Não é? Os resultados já são visíveis. Antes desprestigiadas empresas como Eletrobras, Banco do Brasil e Petrobras, está aqui o Pedro Parente, né? Os senhores sabem que Petrobras, há 1 ano e meio atrás, era a palavra feia, 1 ano e meio, 2 anos. Hoje é uma palavra saudada positivamente, porque o valor de mercado aumentou em mais de 140%. Essas empresas, todas elas que eu mencionei, já voltam a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. No BNDES, a doutora Maria Silva faz um trabalho, primeiro de depuração, mas agora de aplicação dos recursos muito adequadamente, e tudo com vistas ao crescimento do Brasil. Por isso que eu disse que, no caso da Petrobras, nós tínhamos que desfazer as amarras que impediam o seu desenvolvimento. Por exemplo, a obrigatoriedade de participar na exploração do pré-sal. Interessante, desde o primeiro momento, eu disse, mas a Petrobras é uma empresa que visa, evidentemente, ao sucesso, ao lucro, aos dividendos. Ora bem, se ela está obrigada a participar com 30%, ela é obrigada a entrar em empreendimentos que, ao próprio ver da Petrobras, ou da comissão especializada nessa matéria, posso dizer, olha, aqui não interessa entrar. Então, o que fizemos? Esta foi uma nova ousadia nossa. Aprovamos projeto que disse o seguinte: a Petrobras tem direito a 30%, terá preferência, mas a seu critério, que foi uma grande evolução. Abriu o mercado nacional e o mercado internacional. Portanto, é uma escolha da própria empresa e não por meio de imposições. E devo dizer que também nós lançamos um projeto chamado Projeto Crescer, que é um novo modelo para concessões e privatizações dos serviços públicos. A iniciativa privada, modelo mais racional, seguro e previsível, para que a iniciativa privada possa participar. Os resultados já estão aí, os senhores têm acompanhado, com leilões registrando ágios extraordinários. Em apenas um deles, para a gestão de 4 aeroportos, quando se falava que não ia nem aparecer licitante, né? Apareceram licitantes e houve uma valorização, um ágio de 700 milhões de reais. Tivemos também sucesso no caso da Companhia de Energia Elétrica de Goiás e na concessão de terminais do Porto de Santarém. Portanto, eu posso dizer, sem medo de errar, a credibilidade do Brasil está de volta. Não é sem razão que a Moody's, que é uma empresa que analisa o risco, o Brasil, né, nos tirou do dado negativo para o dado estável. Não é sem razão que os 500, quando assumimos o governo, nosso índice negativo na avaliação de risco era de 575 pontos. Hoje está em 275 pontos. É muito provável que, voltando aos 240 pontos, nós retomemos por inteiro o grau de investimentos. E, para isso tudo, as reformas são fundamentais. Não é sem razão que nós estamos promovendo a adequação de nossa lei trabalhista ao mundo contemporâneo. Nossa proposta não foi uma proposta imperativa, de cima para baixo. Ela foi negociada cuidadosamente com trabalhadores e empresários, o que garante maior segurança jurídica na relação de trabalho e prestigia os acordos coletivos, como já está, aliás, estabelecido na Constituição. É que as pessoas, nós aqui não temos o hábito de assumir, de ler a Constituição, né? Quem lê a Constituição e pega, por exemplo, os direitos sociais, entre 36, 37 direitos do trabalhador, lá elencados, um deles diz assim: reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ora bem, se a Constituinte disse isso, não significa que uma convenção coletiva vai repetir os direitos 35, 36 elencados na convenção coletiva. O que o Constituinte quis dizer é o seguinte: olha, eu acredito num acordo de vontades, eu acredito que as partes têm condições de fazer uma contratação, muitas vezes independentemente do que está aqui determinado, sem violar esses direitos. E, portanto, quando nós remetemos esta lei,
esse projeto de lei, nós estamos apenas regulamentando esse dispositivo constitucional. Não estamos fazendo mais do que isso. E, ao mesmo tempo, como nós conseguimos andar muito com as reformas que eu imaginava que iriam demorar 2 anos, nós estamos fazendo em menos de um ano e meio, se tanto, nós vamos nos empenhar